Bom dia, meus amados. Estamos numa maratona seguindo Jesus através dos evangelhos. Estamos no livro de Marcos, ou melhor, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. Escute comigo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: se alguém tem sede, ou melhor, o vento mudou aqui, amados. Vamos lá. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Amados, o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. São boas notícias de salvação. São boas notícias para nós. Sem o Evangelho, tudo nessa vida perde sentido. Porque não há esperança. Porque a vida termina. As coisas boas terminam quando a nossa vida aqui na terra terminar. Sem o Evangelho, passaremos a eternidade longe de Deus, o nosso Pai. Estamos completamente perdidos. Passar a eternidade longe de Deus, o Pai, é passar a eternidade longe de tudo que é bom. Porque bom é Deus, só Deus é que é bom, só o Pai é que é bom. Ou seja, amados, o inferno não é um lugar que tem alguma coisa. É um lugar sem alguma coisa boa. É exatamente isso. Longe de toda bondade. A Bíblia nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é o nosso Pai. Tudo que é bom, amado, a chuva que cai, o sol, tudo, absolutamente tudo que é bom vem dele. Agora, viver a eternidade longe do Pai, sem a influência da sua bondade, meus amados, esse é o pior lugar do mundo. O pior lugar do mundo, amados, não é ser atormentado eternamente, é não ter amor presente eternamente. Essa é a pior coisa do mundo. É você não ter um sol, é você não ter um ar, é você não ter uma água. Mas lembrando disso, é você não ter amigos, porque amigos são presentes de Deus. É você estar longe de toda expressão de bondade e de amor. Esse é o pior lugar do mundo. É isso que é o inferno. É o lugar que Deus respeita a decisão de cada pessoa. Isso é o pior lugar do mundo. É Deus respeitar as nossas decisões, as nossas horríveis decisões. É o lugar mais justo do mundo.
é o inferno. Agora a eternidade junto com Jesus é o lugar mais injusto do mundo. Por que injusto? O texto nos mostra por que é injusto. Jesus está numa jornada rumo à sua crucificação. E nessa jornada ele está indo por causa dos seus irmãos. Mas são irmãos que o desprezam. São irmãos que não se importam uns com os outros. São irmãos que abandonaram a família. São irmãos, mas eles fazem mal para os seus irmãos. São estupradores, são corruptos. É gente cheia de pecado. É gente que precisa de redenção, mas são seus irmãos. Essa é a caminhada que Jesus está indo, saindo ali da região de Betânia, agora indo para Cesareia de Filipe. Na estrada ele então tem essa conversa com os discípulos e com mais algumas pessoas, mas ele está em direção à cruz em que ele vai dar a vida para os seus irmãos, para que os seus irmãos possam viver com ele toda a eternidade. O inferno é um lugar justo, mas a eternidade junto com Jesus é o lugar mais injusto dessa terra. Somente a graça de Deus pode promover isso. Somente o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com a família, através do Espírito Santo, que pode promover esse ambiente injusto, mas possível pela graça de Deus. Meus amados, Jesus então nos revela algo fantástico nessa sua caminhada. A caminhada da injustiça. É verdade, é a caminhada da injustiça. Porque ele, sendo justo, se faz justiça no nosso lugar. Ele, sendo perfeito, se fez pecado no meu e no seu lugar. E qual é o desafio que ele propõe? Essa é a caminhada de dar a vida pelos seus irmãos. Olha a proposta que ele põe. Olha só. Vamos ver aqui. O vento fechou o meu texto. Leiamos novamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus nos convida a fazer uma trajetória com ele, a ir como ele, fazer a mesma coisa que ele, para o mesmo lugar que ele. Um lugar que não se resume até a nossa morte, mas continuar com ele na ressurreição, inclusive, e na eternidade ao seu lado. Percebeu? Olha só que coisa mais incrível. Jesus nos convida a estar com ele na eternidade, mas para isso uma jornada, uma caminhada que começa com ele, como agora. E Jesus está usando o fato da sua situação imediata para ilustrar e nos apresentar uma situação não tão imediata. Mas ele está dizendo que segui-lo implica em duas coisas: em decisões imediatas, agora, mas também não tão agora.
Jesus está dizendo, primeiro, a pergunta é, Jesus está indo fazer o quê? Aonde ele está indo? Ele está indo dar a sua vida pelos seus irmãos. A pergunta, o desafio começa com Jesus nos desafiando a deixar a nossa vida para nos preocuparmos com os nossos irmãos, para assumir uma responsabilidade com os nossos irmãos, como ele está fazendo. Veja bem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixar eu de lado, deixar eu do centro, pegar a cruz. O que é pegar a cruz, amados? A cruz é a expressão visível de uma responsabilidade que Jesus assumiu com o Pai e com seus irmãos de restaurar a sua família. Sem a cruz não há família restaurada. É isso, amados. Não uma religião, não. É decidir dar a sua vida para ter a sua família restaurada. Essa é a promessa, a última promessa do Antigo Testamento. Eis que enviarei alguém no espírito, no mesmo propósito do profeta Elias, que é de restaurar a família. E ele fará convergir o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Restauração de família. Amados. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e assim a terra não seja destruída. A terra é destruída, meus amados, por falta de quem tem responsabilidade com seus irmãos. Jesus assumiu essa responsabilidade e ele diz, tome a sua cruz. A cruz é reconciliação com Deus o Pai, mas é reconciliação com seus irmãos. Olha o que ele diz, tome a sua cruz e me siga. Acompanhar ele, que é isso que ele está fazendo.